Boa noite a todos e a todas, estudantes de letras, nossos queridos alunos e alunas do IEL e demais espectadores aqui do Colóquio de Letras. Hoje nós temos uma convidada mais do que especial, né? A nossa querida Lulu, eu só consigo chamá-la de Lulu. Mas a Júlia vai apresentar o currículo de modo mais completo. Eu já vou na intimidade. A Lulu é a nossa última convidada de 2021, mas o Colóquio de Letras não se encerra nesse ciclo. A ideia do Aquiles e também minha é continuarmos com essa proposta dos Colóquios de Letras em 2022. Quem sabe até de modo presencial, né? Todos nós juntos ali no anfiteatro, né? Do IEL, saudades, né? Daquele espaço. Ou no auditório, tanto faz, desde que seja um espaço amplo que caibam todos. Então, a gente encerra 2021 com uma chave de ouro, né, com a professora Maria Luísa Balri, que vem falar da sua experiência de professora, de autora de livros didáticos, e também ela se formou aqui no IEL, como eu, né, e como muitos de vocês. Então, é uma experiência de alguém da casa, tá bom? Para compartilhar com vocês. Escutem com carinho, com o mesmo carinho com que eu vou escutá-la, aproveitem e vamos aprender juntos e juntas. Obrigada. Júlia, você hoje é a nossa aluna convidada para apresentar formalmente a professora Maria Luísa. Então, com você a palavra. Em seguida, a Lulu, tá bom? Obrigada, Cíntia. Boa noite, gente. Boa noite, Lu. A gente já estava conversando, mas boa noite. Então, sejam todos bem-vindos, né, a mais um e, infelizmente, o último desse ano, né, Colóquio, né, de Letras. Esse evento maravilhoso, organizado pela coordenação e pelos alunos. Eu sou a Júlia, graduanda do 6º período de Letra 019 aqui na Unicamp, e é um prazer fazer a apresentação da professora Maria Luísa Balri, ou Lulu, como carinhosamente a chamaremos. Então, fazer uma apresentação rapidinha da professora, mas que imagino eu que seja essencial aqui. Então, ela é bacharel em Letras, Português, pela Universidade Estadual de Campinas, desde 1989. Então, aí temos uma professora muito experiente, e ela também é mestre em letras na área de teoria e história literária, também pela Unicamp. Atualmente, ela é coordenadora de língua portuguesa do ensino médio e ensino fundamental 2 da Escola Comunitária de Campinas, e ela tem muita experiência na área de letras, com ênfase em literatura brasileira, literatura estrangeira e literatura comparada. Além disso, que é o tema de hoje, né, ela é autora de livros didáticos de língua portuguesa para o ensino médio. Então, falando um pouquinho sobre essa área, como hoje essa é a discussão, vou ressaltar só duas publicações apenas, porque ela tem muitas, viu? Dei uma olhadinha depois, inclusive, no currículo dela. É um livro que chama Gramática, Texto, Análise e Construção do Sentido. Ele foi publicado em 2015 pela Editora Moderna, e também o Produção de Texto, Interlocução e Gêneros, que também foi publicado em 2015 pela mesma editora. E além dessas publicações, ela já escreveu sobre o vestibular Unicamp, pela editora Globo, e também foi membro da banca elaboradora da prova. Então, a professora vai ter aí 40 minutinhos para exposição, para conversa com a gente, e na sequência a gente vai passar para o debate com algumas perguntas enviadas por os internautas. As perguntas podem ser enviadas aqui no chat do YouTube, e a professora Cíntia vai fazer a mediação de depois perguntar para a Lulu, tá bom? O palco é seu, Lulu, muito obrigada, e é isso, gente. Obrigada também. Obrigada, Júlia. Obrigada, Cíntia e Aquiles, pelo convite. Tivemos um mal-entendido de e-mails, né, Cíntia? A Cíntia usou um endereço de e-mail meu que eu não estava vendo. Ela deve ter achado que eu era uma pessoa muito mal educada, porque... Opa!
Não, acho que eu não entrei. Entrei agora. Boa noite, gente. Estamos Vou voltar aqui. Não. Então, houve um mal-entendido ali entre mim e Cíntia, porque ela estava usando um endereço de e-mail e eu só estava vendo o outro. Então, ela fez o convite e eu não respondi, a data passou, eu falei, Cíntia, pelo amor de Deus. Eu não respondi porque não vi. Mas vamos marcar uma data e foi possível hoje. Então, eu queria agradecer muito esse convite, por uma razão sentimental até. Não é? Como ela disse, eu sou formada no IEL, tenho ali a minha graduação, fiz ali o meu mestrado, não é? Gosto demais de tudo que aprendi no IEL e das experiências todas que vivi naquelas salas, no barracão dos professores, na biblioteca, que era no outro prédio. Né? Então, falar com vocês é um pouco lembrar também da minha história no IEL. Eu vou entrar logo na fala, porque a gente aproveita para organizar um pouco e depois vocês têm mais tempo para fazer as perguntas que julgarem interessantes. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a Cíntia me pediu para que fosse uma fala bastante pessoal. Então, será muito pessoal. Uma volta ao meu passado, né? E eu vou falar com vocês um pouco por que eu virei aluna de letras e como eu virei autora de livros didáticos, que eu acho que é a pergunta que talvez muitos de vocês se façam, já que não é uma transição tão evidente, tão óbvia para quem se forma no curso de letras. Eu vou compartilhar a minha tela, tá? E aí a gente começa. Vocês vão ver que é muito pessoal mesmo, porque aqui estou eu nas minhas fotos em diferentes momentos, e o título que eu dei a essa apresentação foi quase que uma provocação, Caminhos que se bifurcam das salas do IEL às páginas dos livros didáticos. Né? Eu vou começar com uma epígrafe, eu adoro epígrafes, eu gosto muito, e vocês vão ver que uma epígrafe em particular desempenhou um papel importantíssimo na minha vida profissional. A primeira epígrafe que eu trago para vocês é de um romance intitulado A Casa do Pó, de Fernando Campos. Alonga o caminheiro atrás os olhos, a avaliar a distância percorrida. Vão-se-lhes batendo e esfumando os contornos e as cores da paisagem, até, por fim, não poderem ser fixados na retina. Também no percurso da vida, com o avançar da idade, se vai esmaecendo e esvaindo, na retina da memória, a notícia das coisas passadas. Procuro ir ao fundo do tempo, vasculhando as minhas recordações, numa tentativa de isolar na infância o primeiro momento, a primeira circunstância em que tive consciência de mim, de que era um ser vivo com personalidade própria, isto é, com uma vontade e um pensamento que não era o dos outros, consciência de que tinha a minha sombra. Eu trago essa epígrafe porque vocês verão que, no momento que eu estiver discutindo a questão da autoria de livros didáticos, esta é uma pergunta, quer dizer, quem é esse autor? Quem sou eu como autora? Eu tenho a minha sombra? Ou a minha sombra é a sombra dos outros autores e a minha identidade não se definiu claramente ali? Então, é mais uma provocação, não percam isso de vista. Eu era uma menina que gostava de ler. Então, vocês estão vendo aí, na rede da minha casa, na varanda, com o meu pai, lendo revistas em quadrinhos, para o desespero dele, porque ele achava que eu não leria nada que prestasse na vida se eu só lesse revistas em quadrinhos, mas eu amava ler. Meus pais sempre leram para mim, meus irmãos sempre leram para mim, eu sempre cresci envolvida por livros. Não é? Na segunda foto, vocês me veem na biblioteca da nossa casa, onde havia 3 enciclopédias. Eu estou ali retirando um exemplar da enciclopédia Mérito, e era na enciclopédia que nós buscávamos informações, era com base nas informações das enciclopédias que nós estudávamos para fazer determinados trabalhos solicitados na escola. Não é? Então, quando eu digo que eu cresci cercada por livros, isso não é uma hipérbole da minha parte, isso é a mais pura expressão da verdade. Nessa biblioteca havia as obras completas de Machado de Assis, as obras completas de José de Alencar, as obras completas de Graciliano Ramos, as obras completas de Érico Veríssimo, não é? Havia poesia, havia teatro. Então, era natural que eu tivesse essa curiosidade em relação aos livros. E eu sempre gostei muito de ler. O curioso, porém, é que eu não me imaginava cursando letras.
E aí a primeira pergunta é, bom, mas então por que você foi fazer letras? Porque, na verdade, eu não sabia o que fazer. Quando eu estava no último ano do que hoje se chama ensino médio, para mim era colegial, eu era uma boa aluna, eu tinha certeza de que eu não iria para as biológicas, porque não era uma afinidade muito grande, né? E eu imaginava que eu pudesse fazer um curso de física. Eu estava me preparando para fazer o vestibular de física, quando a minha irmã, professora Maria Bernadette Abalri, né, virou-se para mim e falou assim, não, mas por que você vai fazer física? Eu acho que você deve fazer letras. E naquele momento, com todo o espanto que a sugestão dela provocou em mim, eu falei assim, mas como assim? Eu vou virar professora? Eu vou dar aula de gramática? Ela falou, você vive com um livro na mão? Eu falei, ué, eu vivo com um livro na mão porque eu adoro ler. E é lógico, isso não significa que eu não pudesse fazer outro curso. O problema é que a danada da sugestão feita por Bernadette, que além de minha irmã, é também minha madrinha, e alguém que sempre teve uma grande ascendência sobre mim, né? Ela grudou, a ideia pegou e eu resolvi. E eu fiz uma inscrição para o vestibular na Federal do Espírito Santo, eu não fiz vestibular para a Unicamp, né? E eu fiz uma inscrição absurda em termos de opções, porque a minha primeira opção era letras e a segunda era economia, que era um curso que tinha uma demanda maior do que o de letras. Então, se eu não passasse na primeira, na segunda é que eu não passaria. Passei, fui aprovada em primeiro lugar no curso de letras, e no momento de fazer a inscrição, as pessoas não se conformavam pela quantidade de pontos que eu tinha e de eu estar desperdiçando aquilo no curso de letras. Era um momento promissor, assim, não é? Porque parece que o universo se organizava para dizer, gente, não é isso, esse curso é um curso fraquinho, é um curso que não é bom. E era um pouco esta imagem, né? Ainda mais lá em Vitória, no Espírito Santo. As pessoas faziam letras, muitas vezes, elas estavam fazendo um curso para esperar marido. Nada contra as pessoas que desejam simplesmente se casar e constituir o lar. Mas essa não era a minha perspectiva naquele momento. E naquele ano, aconteceu uma coisa curiosa, porque houve uma grande greve das federais, e a Federal do Espírito Santo começou as aulas mais tarde, e eu fiquei com um mês nas mãos, sem ter o que fazer. E nós viemos para Campinas, onde Bernadette já trabalhava na Unicamp, dava aula no IEL, né, para ficar alguns dias aqui com ela, e naquele momento eu falei assim, por que você não vem assistir algumas aulas no IEL? Você vai fazer letras, venha e tal. E aquilo acabou comigo, porque eu assisti a uma aula do Akira, eu assisti a uma aula da Maria Lúcia Dalfarra, e quando eu voltei para o curso de letras da UFES, eu disse, gente, o que eu quero são as aulas da Unicamp, não são as aulas da Federal do Espírito Santo. E, de novo, nada contra a Federal do Espírito Santo, eu cursei um ano inteiro ali, mas a questão é que a perspectiva do trabalho proposta no curso de letras lá é muito diferente da perspectiva adotada, ou que era adotada no IEL naquele momento, não é? Era uma perspectiva bastante convencional, bastante tradicional, uma carga muito pesada de cursos sobre a estrutura do português, num olhar mais normativo para a reflexão sobre as estruturas da língua, né? Uma diversificação muito grande com relação à literatura. Infelizmente, eu fiz poucos cursos lá. Ali teria sido interessante, no momento em que eu cheguei na Unicamp, e eu já digo como eu cheguei ao IEL, eu me surpreendi ao descobrir que aqui, essencialmente, os cursos seriam sobre literatura brasileira e portuguesa. Mas, enfim, eu passei um ano infeliz na UFES, e, ao final do ano, eu resolvi fazer uma prova para disputar vaga remanescente para o terceiro semestre no IEL e na Unicamp. Naquele ano, junto comigo, uma turma inteira de letras da PUC Campinas resolveu disputar as mesmas 3 vagas existentes. Foi uma glória, porque havia 50 candidatos para 3 vagas, não é? Era uma relação candidato-vaga pior do que as de medicina da época, mas eu me preparei, eu estudei muito e uma das vagas foi atribuída a mim na prova de seleção, porque era uma prova específica feita por professores do IEL para seleção para o terceiro, para o quinto e para o sétimo semestre, quando havia disponibilidade de vagas. Hoje, eu imagino que, no caso do IEL, essas vagas sejam preenchidas através do vestibular, né? Não tenho muita certeza, mas eu acredito que a coisa ocorra dessa maneira. E aí foi isso, eu passei o meu tempo na graduação da Unicamp dividida entre 2 anos, porque como o currículo de letras da UFES era muito diferente do IEL,
eu acabei tendo que cursar uma série de disciplinas do primeiro e do segundo semestre, ao mesmo tempo em que eu também cursava do terceiro e do quarto, né? Então, assim, meu horário era lotado. Vocês não fazem ideia do que significava fazer essa ginástica, e eu sempre precisava bater na porta do coordenador de graduação para pedir autorização, porque havia uma carga de créditos maior, mas eu queria formar com a minha turma e formei, né? Em março de 89, deveria ter sido dezembro de 88, mas também houve uma grande greve ali. Na época, o governador de São Paulo era o Quércia, foi a greve que lutou pela autonomia universitária, que foi conquistada, né? Mas em março de 89 eu formei. E eu trouxe aqui algumas fotografias, primeiro porque elas fazem parte de uma memória muito querida minha, que foram feitas pelo meu irmão, que já faleceu, né? E aí vocês podem ver a formatura lá no ginásio, eu miudinha ali dentro, e depois a foto protocolar com a minha mãe, em casa. A com meu pai não ficou boa, por isso eu não coloquei aqui, e a família toda reunida, né? Bernadette, a minha irmã Maria Silvia, meu pai, a minha mãe, na outra foto o meu irmão aparece, e a minha sobrinha Maria Lúcia. Bom, formei, e aí? E aí, os meus planos sempre foram estudar literatura. E os meus professores achavam isso muito estranho, porque, sendo eu irmã da Bernadette, que é uma professora da linguística, eles me diziam, mas escuta, sendo você quem é, eu achava isso extraordinário. Como assim, sendo você quem é? Como você vai estudar literatura? E eu tinha uma resposta padrão, já existe uma linguista na minha família, né? Então, eu acho que é bom que agora surja alguém que vai se dedicar mais à literatura. Eu fiz a prova de seleção e entrei no mestrado em teoria literária. E a minha paixão era a literatura medieval, né? E, sendo a literatura medieval, eu preciso só ver se eu consigo deslocar isso aqui para aparecer o texto para mim. Pronto. Eu queria trabalhar com o texto da Demanda do Santo Graal portuguesa, um texto desafiador. E aí eu trouxe mais uma epígrafe para vocês, uma epígrafe que, na verdade, faz parte, é uma epígrafe que eu utilizei no meu trabalho de seleção para o mestrado. Muitas maravilhas achei no reino de Logres, e, graças a Nosso Senhor, ainda não achei aventura tão esquiva a que não desse cabo, fora esta da besta ladrador. Porém, me vou pós ela. Eu fiz um trabalho justamente sobre a besta ladradora e o significado religioso, né, desse elemento na demanda portuguesa. O que aconteceu foi que, naquele momento, eu entrei para o mestrado e eu já tinha a intenção de ser orientada pela professora Yara Frateschi Vieira, que havia sido a minha orientadora num trabalho de iniciação científica durante a graduação. Eu já havia trabalhado com uma matéria de Bretanha, né, na época, estudando uma reelaboração contemporânea, As Brumas de Avalon, que fazia uma abordagem feminista, né, do romance da Távola Redonda, dos Cavaleiros, do Rei Arthur, enfim. E, conversando com a Yara, ela me sugeriu fortemente que no mestrado não trabalhasse com a demanda portuguesa, porque ela dizia, e com toda a razão, de que é um texto, ela dizia que era um texto que exigia uma série de referências e tinha uma complexidade por conta dessas referências todas medievais, que seria bom que eu começasse com outras refacções da matéria de Bretanha, provavelmente algo do século XIX, que foi um momento em que se interessou muito sobre as novelas de cavalaria, e depois, no doutorado, eu estudaria a demanda. Só que aí eu escolhi trabalhar com dois autores, um poeta inglês, Alfred Tennyson, e um autor americano, Mark Twain. E os dois têm, no século XIX, duas obras muito populares, né, sobre o rei Arthur. O Mark Twain escreve um Yankee na corte do rei Arthur, em que ele imagina um americano que volta no tempo e, de repente, se vê no universo arturiano, e o Alfred Tennyson escreveu Os Idílios do Rei, um poema longo, muito bonito, em que ele vai contar, na perspectiva do contexto em que ele estava inserido, a história do rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. E a Yara disse para mim, bom, muito bem, tudo ótimo, maravilhoso, você concluiu os seus créditos obrigatórios aqui para o mestrado, mas não tem como você escrever esta tese que você pretende escrever, se você não sair do Brasil para fazer uma pesquisa bibliográfica. Então, eu saí e eu fui para
Albany, não é? Porque, na época, a Unicamp tinha, imagino que ainda tenha, não é, um convênio com a Universidade de Nova York, a Universidade Estadual de Nova York, em Albany. Não é? Então, eu que vim lá de uma ilha de Vitória, uma terra quente, desci na capital do estado de Nova York e passei a frequentar uma universidade cujo projeto arquitetônico foi feito para o Texas e foi transplantado tal e qual para o estado de Nova York, e vocês podem imaginar o que significava nesta universidade quando nevava nessas colunas. Então, nós passávamos meses andando pelos túneis dessa universidade. Foi uma experiência interessantíssima, e eu trago aqui como epígrafe, para resumir um pouco o que foi esse momento, uma fala do Guimarães Rosa: a vida é feita de poucas certezas e muito dar-se um jeito. Eu fui para fazer um levantamento bibliográfico e estudar. E quando eu cheguei lá, esperando a assinatura do meu advisor para fazer matrícula, eu vi do outro lado do corredor um cartaz com vários cursos, e uma pessoa chegou e me perguntou: olha, você conhece quem vai dar aula de português? Eu disse: não, eu não conheço, eu acabei de chegar aqui, não sou daqui. Quando eu olhei, estava lá, Maria Balri. Eu falei: bom, acho que Maria Balri sou eu mesma. E era. A mim tinha sido atribuída uma aula, não é, para o curso de iniciação à língua portuguesa no departamento em que eu estava sendo recebida, e passei a dar aula numa carga alta. Era um curso que dava 8 créditos para os alunos da universidade toda vinham fazer esse curso pela quantidade de créditos, não tinham a menor ideia do que era a língua portuguesa, e ali eu tive que dar um jeito. Eu tive que aprender a dar aula em inglês sobre a língua portuguesa enquanto eu estudava para fazer a minha tese de mestrado. Eu morava naquelas casinhas ali, é o dormitório para os alunos de pós-graduação, chamado Freedom Quad, né? Eu contei com uma pessoa muito importante em alguns dos meses que eu estive lá, a professora Marisa Lajolo, que estava fazendo pós-doc na Universidade Brown, em Providence, Rhode Island. Então, eu passava os fins de semana com a Marisa, a gente ia a Nova York, Boston, enfim. Viajamos e conversamos muito, e eu aprendi muito com essas conversas. Eu também passei a dar aula lá, como tutora, para um grupo de alunos russos que tinham o português como primeira língua em Moscou e tinham o direito de continuar estudando português enquanto estudavam inglês em Albany. Então, dizer que eu trabalhei muito no período que eu estive em Albany, foi 1 ano, é pouco. Eu trabalhei demais. Mas isso significa que eu me preparei ali para descer em Campinas novamente e entrar numa sala de aula, no ano de 92, no Colégio Integral. E aí vem uma outra epígrafe de que eu gosto muito, do próprio Guimarães, só que agora na hora e a vez de Augusto Matraga, que ele diz o seguinte: sapo não pula por boniteza, mas, porém, por precisão. Né? E eu trago aqui um outro comentário nesse slide, que é o seguinte: incomodada ficava sua avó. Eu fui para os Estados Unidos fazer estudos sobre as releituras de uma obra medieval por 2 autores, um americano e um inglês, e eu cheguei em Campinas para dar aula de gramática, que nunca havia sido a minha intenção, mas eu fui contratada como professora de gramática e, no primeiro dia de aula, 3º ano, colégio integral, eu comecei a falar com os alunos, era uma revisão de ortografia, e, claro, né, eu achei muito interessante dizer para eles o seguinte: talvez vocês se sintam incomodados pelo fato de a ortografia não corresponder inteiramente aos sons no momento em que você está escrevendo palavras diferentes com o mesmo som. Aí uma vozinha lá do fundo, e depois foi um aluno que se tornou um grande amigo, ele dizia: incomodada ficava a sua avó, que era o slogan de uma campanha para absorventes femininos. Eu falei: opa! Eu não estou mais dando aula em Albany, eu estou no Brasil, e os adolescentes gostam de tirar uma onda com os professores. Mas esse desafio foi muito interessante. Eu não pretendia ser uma professora de gramática, mas eu me tornei não só uma professora de gramática, eu acho que os alunos que tiveram aula comigo gostavam dessas aulas, mas, principalmente, eu precisei encontrar caminhos para fazer uma reflexão significativa sobre as estruturas, porque eu não me satisfazia em apresentar uma descrição, ou, pior ainda do que isso, naquele momento, para mim, prescrever regras, não é?
o mais interessante é que aquela menininha, minha sobrinha que apareceu lá, é uma que está nesta foto, porque ela foi minha aluna. Então, não só eu entrei para dar uma aula de gramática, eu fui apresentada como Lulu e era tia da Lucinha, e os alunos se tornaram extremamente íntimos, evidente, o que foi bom. Eu aprendi também a ter que lidar com uma outra relação em sala de aula, o que significa como é que você constrói a sua autoridade sem ser autoritário. E eu acho que muitos deles passaram a olhar, espero, para o estudo da língua portuguesa de uma maneira um pouco mais interessada e um pouco menos preconceituosa, até porque eles tinham aula com a Lulu, que era tia da Lucinha. Muito bem. Em dezembro de 1996, eu recebi um convite inusitado. 1996 foi um ano muito complicado na minha vida, foi o ano em que eu comecei a dar aulas num cursinho pré-vestibular em Campinas, e uma das condições do meu contrato nesse cursinho foi que eu elaboraria o meu material. E eu escrevia, e não só eu escrevia esse material para a unidade de Campinas, mas também esse mesmo material era utilizado em 5 outras unidades espalhadas no interior de São Paulo, que eram do mesmo dono de Campinas. E aí, no material sobre textos narrativos, eu usei uma epígrafe de Homero. Os deuses provocam desventuras entre os homens para que as gerações futuras tenham o que cantar. O que eu queria era só motivar os alunos a entenderem que quando nós narramos, nós fabulamos, nós contamos histórias, nós precisamos ter o que contar. Maturidade é uma coisa necessária, repertório é outra coisa necessária. Mas o que aconteceu numa dessas coincidências do destino foi que um professor de biologia viu na sala de um desses outros cursinhos, não era o de Campinas, esse material. E ele, folheando, topou com essa epígrafe. E alguns meses mais tarde, ele achou intrigante, achou interessante, olhou o material, gostou do material, e alguns meses mais tarde ele foi convidado pela Editora Moderna para montar uma equipe e escrever o que seria o primeiro sistema de ensino da Editora Moderna, o Sistema Uno de ensino. E um belo dia eu estava na minha casa, recebi um telefonema, e era essa pessoa que se apresentava como José Arnaldo, da Editora Moderna, e eu, sinceramente, eu achei que ele fosse um divulgador, quisesse me oferecer livros para que eu conhecesse. Naquele momento eu era professora na escola comunitária também, não é? E os divulgadores apresentavam obras para os professores considerarem uma possível adoção. Né? E eu até pedi que ele remarcasse comigo, eu tinha conselho de classe na comunitária. Ele veio até a minha casa, acompanhado de um outro professor, um professor de física, o professor Wilson Carron, que infelizmente já faleceu. E ele disse, olha, então, eu vi um material seu lá na sala dos professores, do cursinho, e eu achei aquilo tão interessante. E aí eu perguntei para a professora de redação, né, a Magel, você conhece? Ela falou, claro que eu conheço, é a Lulu, eu trabalhei com ela no vestibular. E aí ela me passou o seu contato e eu estou aqui porque estou montando esta equipe para escrever o material de língua portuguesa. Eu queria convidar você para ser autora do material de produção de texto do Sistema Uno. Naquele momento eu respirei fundo, pensei, bom, agora eu escrevo para mim, eu escrevo o meu material, eu vou escrever um material de um sistema. E quando a gente fala a palavra sistema de ensino, a carga de estereótipo e preconceito que vem associada a esse substantivo é grande, não é? Por outro lado, uma vozinha dizia, bom, mas é você que vai escrever, você vai escrever como você quiser, né? E eu concordei. 3 ou 4 dias se passaram, ele me telefonou, eu falei, pronto, desistiu. Não, ele estava me convidando naquele momento, na verdade, para assumir a coordenação da área de língua portuguesa desse sistema e para assumir a autoria de tudo da área que eu quisesse. Naquele momento, eu optei por escrever o material de língua portuguesa do Sistema Uno, né? E nós enfrentamos um desafio hercúleo, porque escrevemos o material para os 3 anos do ensino médio em um ano. O material tinha que ser lançado em janeiro de 98, e nós começamos a produzir esse material em janeiro de 1997, e ali eu tive o primeiro gosto do que significa escrever com prazo estabelecido e mais do que isso, né? Embora como coordenadora e como autora eu tivesse muita liberdade,
havia uma estrutura proposta, porque era um material que era um sistema, o que significava que não poderia haver uma estrutura diferente para cada uma das disciplinas do ensino médio, né? Infelizmente, e aqui eu sou obrigada a reconhecer, quem concebeu a estrutura do sistema foram pessoas da área de exatas e biológicas. E nós, da área de humanas, cabemos mal, não é? Em algumas estruturas que favorecem mais o trabalho de disciplinas dessas duas áreas do conhecimento. De qualquer maneira, eu fiquei muito satisfeita com o resultado e, a partir dali, eu continuei escrevendo, estava ainda em sala de aula, dando muitas aulas. De novo, eu achava que eu tinha trabalhado muito quando eu estava em Albany, eu não imaginava o quanto eu trabalharia no momento em que eu passei a escrever e a dar aula. E ali naquela altura, finalzinho, comecinho dos anos 2000, houve um momento em que as editoras se interessaram por um mercado que ainda não era muito objeto do livro didático, que era o mercado da escola pública. O Brasil, naquele momento, começava a distribuir livros didáticos, mas apenas para o que hoje se chama ensino fundamental, compreendendo ali Fundamental 1 e Fundamental 2. Não havia obras para o ensino médio. Então, os alunos recebiam, e quando chegavam no ensino médio, os professores não tinham mais livro didático com que trabalhar, né? E as editoras queriam um material que fosse um pouco mais econômico em termos de produção, para que se tornasse viável para a adoção por parte desse público. E veio, então, o convite para adaptar parte do material que havia sido escrito para um curso semi-extensível do ensino médio, do pré-vestibular no Sistema Uno, para o mercado. E ali nasceu a coleção base. Mais uma vez, eu não ia ficar tranquila pegando o material de semi-extensivo e colocando simplesmente como se fosse um livro para os 3 anos do ensino médio. Então, o material de língua portuguesa saiu com muito mais páginas do que os outros, mas foi ali que, além de ser autora do Sistema Uno, eu passei a ser autora também da Editora Moderna. E, mais adiante, eu recebi um desafio por parte da editora. Eles queriam a produção de uma coleção para o ensino médio da rede privada, porque era necessário, na perspectiva de mercado, e aí era o departamento comercial da editora pressionando a diretoria editorial, era necessário que a Moderna tivesse uma obra que pudesse competir com a obra que, naquele momento, dominava o mercado. E, quando eu digo dominava, gente, era alguma coisa como 80%, 85% das vendas, que era o material do professor William Cereja, né? E eu fui a autora convidada. Eu fui convidada, era um grande desafio, e a encomenda era clara. A editora queria uma obra para vender e dividir o mercado, que naquele momento estava dominado por outra editora, né? Quando a gente faz livro didático, a gente faz para vender. O problema é que eu não achava razoável fazer a paráfrase do Cereja. A obra dele já existia. E aqui eu não estou avaliando a qualidade, não se trata disso. A minha obra não podia ser uma cópia do livro dele. Então, quando eu faço essa pergunta para vocês, vou escrever um livro e agora, a questão é exatamente essa. O que significa escrever um livro didático? Primeiro, você tem que conceber uma obra. Como se define um eixo teórico? Em que essa obra vai se diferenciar de outras obras? Quer dizer, por que o professor que já tinha um livro no qual ele confiava, do qual ele gostava, com o qual ele se sentia seguro, ia resolver mudar de livro, adotar outro livro? E a outra questão importante, quer dizer, para quem eu estou escrevendo? Eu estou escrevendo para alunos, em teoria, de qualquer cidade brasileira, norte a sul, leste a oeste. E enquanto o interlocutor do livro didático é o aluno, eu também estou escrevendo para professores do Brasil inteiro, que são as pessoas que analisarão a obra, decidirão adotar a obra, utilizarão essa obra. Mas eu não posso partir da premissa de que todos os professores de língua portuguesa que atuam no ensino médio têm uma formação semelhante ou igual à que eu tive.
não é? Porque há uma diversidade muito grande. Eu sou prova viva disso. Eu passei 1 ano na Federal do Espírito Santo e quis vir fazer o meu curso na Unicamp, porque aquele currículo de lá não me satisfazia. Mas aquele currículo de lá é muito mais semelhante ao currículo que se praticava no Brasil inteiro no momento em que eu comecei a conceber essa obra do que o currículo da graduação em letras da Unicamp, não é? Então, essas são perguntas e outras questões importantes. O que significa eu sou autora? Eu posso tudo? Não. Eu posso muito? Talvez. Mas algumas coisas são elementos que restringem o nosso trabalho. E é bom lembrar aqui que eu não sou autora sozinha. Vocês estão vendo uma fotografia aí das minhas coautoras, não é? A professora Bernadette é aquela que está de blusa vermelha, e a professora Marcela Pontar, aqui, em primeiro plano, sorridente e de olhos azuis. Elas têm dividido comigo, né, essa árdua e desafiadora tarefa de escrever as obras. Ora, a Marcela, nas obras de literatura, ora somente a Bernadette, nas de produção de texto, e nós 3 no material de gramática. Mas quando eu estou dizendo que a liberdade autoral é muito relativa, é porque, por exemplo, eu tenho que contar com os recursos disponíveis para mim. Isso significa saber que toda imagem, todo texto que entra num livro didático é pago pela editora, e alguns custam caro demais. Eu não posso utilizar porque é inviável pagar. Alguns nem pagando, não interessa se a editora está disposta a pagar R$9.000 para utilizar um fragmento de um conto do Guimarães Rosa, porque por conta de disputas de herdeiros, a família não vai autorizar. Então, se aquele foi o texto que eu escolhi colocar na abertura de um capítulo de literatura, como já havia acontecido, eu tenho que partir para o segundo desafio. Eu tenho que ser ágil e versátil, porque muitas vezes a substituição dos textos tem que acontecer em 2, 3 dias, às vezes em um só, se a gente estiver escrevendo uma obra que será inscrita no PNLD, não é? Então, o autor de livros didáticos tem que ser capaz de resolver problemas em tempo curto e sem comprometer a concepção da obra. O que significa que a gente tem que ter um repertório muito grande também para poder já começar, na hora que o pessoal do editorial avisa, olha, vai ter que trocar tal texto, você já ter um conjunto no qual você vai procurar, porque senão, acabou, você vai ter um problema sério. É preciso saber ouvir, e ouvir muito, e ouvir em paz. Por quê? Porque o olhar do editor é o olhar de um outro leitor, primeiro, que não foi a pessoa que escreveu o texto com você. Segundo, que é alguém que também tem um olho na sala de aula e se pergunta, será que isso, dito desta maneira, com essa estrutura sintática, com esses termos, será compreensível para um estudante do ensino médio, da escola pública, da escola particular? E a gente tem que saber aceitar sugestões, ouvindo e ponderando sempre. Por outro lado, a gente também tem que saber quando não é possível abrir mão do próprio olhar, da própria proposta, do próprio texto, porque algumas questões são de ordem estilística e não impactam a compreensão. Então, a ordem dos adjetivos na frase, se vem antes ou depois de um substantivo, não torna inviável a compreensão daquele texto para o leitor. E, às vezes, as editoras forçam um pouco a mão, um texto mais direto, mais linear, mas é importante que o aluno vá construindo um repertório de leitura e o livro didático, o texto do livro didático, faz parte desse repertório também. E aí tem a questão do tempo para finalizar o livro. Por quê? Nós não temos todo o tempo do mundo, não é? Então, quando se senta para escrever uma obra, é preciso garantir que a gente vai acabar a obra que foi proposta por nós dentro dos prazos estabelecidos. Isso significa, gente, uma imensa disciplina intelectual, porque você se senta para escrever e você, em tese, está sozinho. Quando eu estou escrevendo com a Bernadette, nós 2 estamos na mesma cidade, nós até dividimos o computador. Mas o que aconteceu na pandemia foi que nós escrevemos, eu em Campinas, ela em João Pessoa, e eu tinha que dividir a tela, como estou dividindo com vocês,
e produzimos uma obra para o PNLD assim. A Marcela mora em Lins, mas como ela escreve outra seção da obra, a coisa fica um pouco menos complexa do que no caso meu e da Bernadette. Então, às vezes, o trabalho autoral é profundamente solitário. E se você não tem a disciplina suficiente, bom, você vai visitar a geladeira 20 vezes procurando lá dentro o que você não está conseguindo encontrar diante dos seus olhos na tela. E algumas questões são importantes para quem escreve e para quem adota. Qual é o papel do livro didático? Qual a sua pertinência? Quais são as atribuições de um professor? Eu, como autora, tenho que saber, porque eu não posso transigir do meu espaço. Eu não sou professora das turmas que adotam meu livro de norte a sul e a leste a oeste desse Brasil. O livro é uma ferramenta, é um acessório. O protagonista do processo de aprendizagem é o estudante. O mediador desse processo é o professor. Então, quando o professor tem clareza dos seus objetivos, ele tem condições de decidir se ele precisa de um livro didático ou não. Por outro lado, o professor tem que se dar conta de que, como quem faz a mediação do processo de construção do conhecimento por parte dos seus estudantes, ele precisa garantir a coerência em todos esses pontos que estão elencados aí. A apresentação de todos os conceitos, a seleção de textos que serão trabalhados com os estudantes, elaboração de propostas de atividades, concepção dos instrumentos de avaliação. Esta imposição da coerência é algo do qual nenhum autor pode abrir mão. O professor tem que ser um autor quando ele está na sala de aula. Então, o que significa dizer, olha, eu não quero o livro didático, eu vou escrever o meu próprio material ou eu vou criar o meu próprio material? Vai mesmo. O seu material é de sua lavra, ou seja, da primeira à última aula, todos os textos você selecionou, todos os exercícios você preparou, todas as propostas de atividade, de projetos, de trabalhos você concebeu, todas as avaliações foram criadas por você? Se for assim, ótimo, você é um autor. E você é um autor de um material didático. É o seu para os seus alunos. Por outro lado, se por liberdade de atuação de professor, você entende que isso significa escolher um texto do livro A, outro do livro B, exercícios do livro C, sem se perguntar qual é a concepção teórico-metodológica de cada um desses autores, desculpe, tem algo muito errado aí, porque o seu estudante é a mesma pessoa. Se ele estiver usando o livro A, ele sempre estará tomando contato com os conteúdos baseados naquela perspectiva, ou no B ou no C. Mas uma hora é a concepção do A, outra hora é a concepção do B, outra hora é a concepção do C. Não, mas os textos são interessantes. Sim, mas qual é o trabalho feito com eles? Então, é importante pensar muito nisso, e eu não levanto essas questões aqui à toa, porque eu fui aluna do IEL e eu sei como, muitas vezes, o livro didático é visto ou é discutido na sala de aula. Eu conheço os dois lados e eu espero que vocês me façam perguntas sobre isso depois. Para concluir, eu trago mais 2 textos e prometo que serei muito breve. Eu trago um poema da Adélia Prado. Direitos humanos. Sei que Deus mora em mim como sua melhor casa. Sou sua paisagem, sua retorta alquímica e, para sua alegria, seus 2 olhos. Mas esta letra é minha. Como autora, eu preciso garantir que não importa quantos outros autores, quantas outras imagens, quantos outros textos, quantos livros acadêmicos eu tenha lido. A letra é minha, o texto é meu, a autora sou eu, e a Bernadette, e a Marcela, e cada uma de nós é responsável por essa autoria. Nós sabemos por quê, como, quando. E o fato de citarmos outros não pode apagar a nossa letra do texto do livro didático. Algumas das nossas obras, algumas somente, eu trouxe aqui as capinhas apenas das obras de mercado, que eram as que eu tinha e podia reunir rapidamente. Vocês verão aí, no meio de todas elas, uma obra intitulada Um Olhar Objetivo para Produções Escritas, analisar, avaliar, comentar, que eu escrevi com a Bernadette, para um plano que era de formação de professores, um PNBE, é uma obra sobre avaliação objetiva de textos, né, com base na nossa experiência no vestibular da Unicamp, mas com base na minha experiência também em sala de aula. E
essa última linha é a nossa obra mais recente, da coleção Moderna Plus, do Moderna Compartilha. 3 volumes, um de literatura, um de gramática, um de produção de texto, e 3 outros que estão destinados a itinerários formativos já na perspectiva do novo ensino médio, que começa a ser implementado no Brasil em 2022. Encerro a minha conversa, não é, com essa pergunta. O que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. Isso é uma fala de uma personagem do romance Terra Sonâmbula, de Mia Couto. E com essa pergunta para vocês, eu encerro e agradeço a atenção. Agora, sintam-se à vontade, não é, para fazerem aí as perguntas que julgarem necessárias. Que aula! Obrigada, Lulu. Obrigada por esse percurso, que é um percurso seu, mas que ensina a todos nós, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Júlia? Não? Então, eu vou fazer a primeira. Vou fazer a primeira para o pessoal se empolgar. Isso! Fazer ali no YouTube, porque temos público, viu? Temos coro. Que bom. Lulu, como que foi a demanda, né? Imagino que ela tenha se intensificado, mas quero escutar o seu testemunho. Pós-BNCC, né? Pós-publicação da BNCC em 2018, final de 2018, como se organizaram as editoras, como chegaram aos autores as novas demandas, o que era cobrado, o que não era cobrado, o que mudou nessa contratação editor-autor pós-BNCC? Melhorou? Piorou? Bom, Cíntia, muito francamente, o primeiro grande projeto pós-BNCC que nós tivemos que enfrentar foi o do PNLD, porque os prazos são o que eles são e é impossível as grandes editoras hoje voltarem as costas para a demanda do MEC, porque o MEC é o maior comprador de livros didáticos do mundo, não é do país. Tá? Então, o mercado que sustenta as editoras é o mercado do MEC. Vamos falar aqui muito claramente sobre isso. São bilhões em jogo nesses programas de distribuição de livro didático. E aí, eu vou confessar para você que foi um inferno dar conta do edital. Por quê? Porque, para nós autores, o que ficou muito evidente é que quem escreveu o edital não leu a BNCC. Então, havia no edital contradições claras em relação ao que a própria base pedia. E eu vou dar um exemplo muito óbvio e bem simples. Quando a gente escreve para a PNLD, há um cuidado imenso que se tem que tomar com qualquer texto publicitário, porque o avaliador que vai analisar, e as obras são escritas, e não há identificação de autor nem de editora, então, supostamente, esse processo é um processo isento. Eu também questiono isso, mas não vem ao caso agora. Pode concluir que o interesse do autor é divulgar um produto junto aos alunos, e isso é uma coisa evidentemente negativa. Então, é preciso garantir que este conteúdo, seja lá qual for o gênero publicitário, tenha pertinência no contexto que se está criando no livro didático. O problema é que, lá no edital, existe um olhar muito mais restritivo para isso. Então, o risco que se corre é altíssimo. Das pessoas dizerem, olha, tem muito texto publicitário. Bom, um dos campos de atuação definidos na BNCC com relação à língua portuguesa do ensino médio é dos textos midiáticos, não é do gênero, é o campo midiático e jornalístico. Quando se lê o que está dito ali e quando se olha para as habilidades estabelecidas ali, como trabalhar com isso sem trazer esses gêneros para a obra? Problema número 2, redes sociais.
Quando nós olhamos para algumas das habilidades, espera-se que se trabalhe com o aluno a curadoria, né? que ele aprenda a olhar de maneira crítica a curadoria que é feita por diferentes redes sociais. Mas nós não podemos nomear essas redes. Então, como se trabalha com o mundo real, numa obra que será avaliada com parâmetros que são contraditórios em relação às habilidades que nós, por exigência do editorial, temos que desenvolver? Então, isto foi um inferno, foi um pesadelo. Agora, por outro lado, e eu sei que não era bem essa a sua questão, mas eu acho necessário dizer, porque é necessário pensar nisso. É necessário quem tem canais tratar disso também, porque tem que haver uma coerência. Não é possível que não haja entre o documento que estabelece habilidades e o edital que regula as obras. Segunda questão, muito importante, não é? Esse edital impedia qualquer ordenação entre os 6 volumes de obras dedicadas à área do conhecimento. Porque a premissa é que os professores podem utilizar na ordem que bem entenderem. Bom, verdade, mas acontece que se eu adoto uma coleção e uso o volume X, que não tem número, no primeiro ano, eu posso receber no segundo ano um aluno cujo professor usou outro volume da mesma obra no primeiro ano e utilizaria aquele volume no segundo, e ninguém fala sobre isso, e ninguém pensou nisso. Então, isso é um pesadelo para o autor, porque não só poderia haver qualquer relação de ordenação, como também não poderia haver nenhuma referência de um volume para o outro. Então, se eu utilizava um conceito no primeiro volume, ele tinha que ser retomado no segundo, e eu não poderia repetir. Ora, gente, eu não posso redefinir as coisas no mundo. Se eu estou definindo sujeito, eu não posso criar uma definição para cada volume em que eu precise mencionar esse conceito. Isto é algo estabelecido no edital que não faz qualquer sentido para um autor, nem para um professor, nem para quem concebeu a BNCC, eu tenho certeza disso, né? Então, foi um desafio muito grande. Agora, eu gostaria de dizer uma outra coisa. Na minha experiência, os autores e os editores se debruçaram sobre a BNCC, lendo, discutindo, conversando, como daqui se pode estruturar uma obra, porque a BNCC é um conjunto de metas, mas no momento que a gente tem que sentar e tem que escrever 6 volumes com 120 páginas, nas quais língua portuguesa, artes e educação física estejam presentes e dialoguem, isso é uma outra questão, não é? Eu não sei se os professores fizeram essa leitura ainda. Ainda dá tempo dela ser feita antes deles entrarem em sala de aula. E eu acho importante que façam. Acho importante que esse documento seja lido, que as suas premissas sejam conhecidas, que a sua concepção teórico-metodológica seja compreendida, não é? Porque ela não é óbvia, ela é inovadora para muitos espaços nesse país afora, e ela será um imenso desafio para muitos professores que não estão ainda familiarizados com essa terminologia. Agora, nós estamos no meio do caminho com as escolas particulares, porque a escola particular diz para nós o seguinte: olha, nós vamos e já estão avançados nessa estruturação do ensino médio e nos estudos, mas eles olham para o vestibular e dizem: o que vai ser feito do vestibular? Eu não posso abrir mão, eu tenho que manter as disciplinas, mas a BNCC pede que eu trabalhe em áreas. Então, nós estamos com um barco em 2 canoas, que é uma outra posição muito incômoda em termos autorais. Enfim, é desafiador. Tá bom, obrigada, Lulu. Eu ia replicar, mas eu vou dar voz aos alunos, tá? Tudo bem. Tem uma pergunta aqui da Esther Madruga Neto. Qual é a maior diferença nos conteúdos entre os livros didáticos do novo ensino médio e os que são usados até agora? Qual que seria a maior diferença? A diferença é muito grande, viu, Esther? A diferença é grande no seguinte sentido. A BNCC diz para nós o seguinte: nós precisamos ajudar o aluno a compreender que a perspectiva que ele começa a desenvolver sobre a realidade, o olhar para a realidade, para uma análise crítica,
na qual ele possa basear, inclusive, uma intervenção mais cidadã nessa realidade, envolve relações entre diversos conteúdos das diferentes áreas do conhecimento. Então, até agora, as obras costumavam ser estruturadas por disciplina. A língua portuguesa, a física, a matemática, a história. A BNCC diz para nós o seguinte: vamos dar um passo mais arrojado e articular as disciplinas de uma mesma área? No caso de linguagens, isso significa articular a língua portuguesa, a diferentes artes, a educação física, e trazer isto articulado no livro didático. Então, uma coleção que articule o que significa permitir que professores dessas disciplinas, que continuam sendo professores dessas disciplinas, com a sua formação profissional, da qual não se deve abrir mão, possam ajudar os estudantes a perceber esses nexos, essas relações. Né? Então, gente, por favor, não é que não há mais disciplina, elas continuam existindo, só que o que tem que aflorar, o que tem que sobressair, são essas relações. Então, isto é uma diferença. A outra diferença é que, além desse conteúdo básico, o trabalho nas áreas de conhecimento, os alunos deverão também fazer uma escolha com relação aos seus itinerários formativos e a trabalhar também com projetos de vida. Então, isso é toda uma outra parte que está sendo elaborada pelas editoras para que os alunos possam decidir, em certa medida, e eu estou falando aqui de uma maneira mais grosseira até, em que área do conhecimento eles desejam aprofundar os seus estudos no ensino médio. Então, é na área de linguagens. Portanto, haverá obras, como eu mostrei ali, nós temos 3 volumes, não é? Para que os professores tenham condições de desenvolver projetos integradores e itinerários formativos na área de linguagens. O mesmo vai acontecer com as outras áreas do conhecimento. Obrigada, Lulu. Uma outra pergunta da Venda Mari Trombeta. Por favor, eu não entendi a referência do livro citado por você, né? Um olhar objetivo para a formação de professores. É possível verificar? Talvez eu tenha lido errado, me desculpe se eu fiz isso. Na verdade, é um olhar objetivo para a avaliação de textos. Né? Tá. Então, eu devo ter, na hora que li, não ter dito. Então, olhar objetivo para produções escritas, analisar, avaliar, comentar. É a obra que eu escrevi com a professora Bernadette sobre o trabalho com produção de texto no ensino médio. Né? Como preparar propostas sobre textos, para a produção de textos de diferentes gêneros, que sejam compatíveis com os gêneros a serem produzidos. Como trabalhar com a ideia de uma grade de correção, no sentido de que estudantes e professores compartilhem de parâmetros a partir dos quais esses textos serão lidos e a partir dos quais o professor avaliará os textos e o desempenho dos seus estudantes e com base nos quais ele fará os comentários orientadores para os seus estudantes. Porque a gente acredita que isso torna esse processo muito mais interessante e compreensível. Quer dizer, não é suficiente anotar ao lado de uma produção, você poderia aprofundar mais. O quê? Se o aluno pudesse, ele já tinha feito. Ele entregou o melhor que ele conseguia. E o fato de não ter sido suficiente mostra que ele precisa de uma orientação mais clara, mais precisa, mais pontual do que aprofunde mais. Não é? Então, esta obra é dedicada a isso. É uma obra que foi distribuída pelo governo para professores de escolas públicas, mas existe também na versão de mercado para professores que se interessam. Essa referência eu quero também, tá, Lulu? Depois eu te passo direitinho. Tá bom, obrigada. Bom, eu acho que temos uma última pergunta em razão do horário, mas é uma pergunta holística, né? Aqui. A Heloísa Del Conte Correia pergunta qual é o maior... Bom, você elencou vários, né, Lulu? Mas aí vamos pensar qual é o maior deles, qual é o maior desafio para escrever os livros didáticos?
Eu diria que o maior desafio é escrever uma obra que seja pertinente, que não seja uma cópia de uma outra obra que está vendendo muito. O professor tem que ter opção. Eu entendo que as pessoas se sentem confortáveis com diferentes abordagens teórico-metodológicas. Isso diz respeito à formação que cada um de nós teve, né? Então, mais do mesmo me parece uma coisa inadequada, mas isto sou eu falando com relação à minha perspectiva. Há outros muito específicos. Por exemplo, é você conseguir escrever uma obra de literatura para o ensino médio, em que, quando nós entramos no modernismo e literatura contemporânea, está ficando impraticável colocar textos dos autores pelo preço cobrado pelos herdeiros para citar um trecho. Veja, eu não posso precisar pagar 12 mil reais para citar o trecho de um conto, né? Isso não faz sentido, isso é muito triste. Mas, se a família não autoriza, nós também não podemos colocar dentro da obra. E, às vezes, nós cortamos um dobrado nesse sentido. E eu vou dizer uma última coisa para encerrar, Cíntia. Às vezes eu fico triste. Uma coisa que eu aprendi ao longo desses meus anos como professora, também como coordenadora de colegas e muito como autora, nós precisamos ouvir. E nós precisamos olhar para o trabalho do outro, entendendo as premissas do outro. E, hoje em dia, nas redes sociais, às vezes a gente tem pessoas que falam sobre obras de língua portuguesa, falam, então eu gosto da obra A, da obra B, da obra C, eu uso como referência, e você vai lá olhar e fala assim, gente, mas essas obras não têm nada a ver em termos teóricos. Então, assim, procure se perguntar qual é a perspectiva e por que eu quero adotar essa ou não. A outra coisa é quando o comentário vem, olha, eu uso essas obras, mas todas podem melhorar. Legal, joinha, professora. Em quê? Como? E eu volto para finalizar, né? Você quer produzir o seu material didático? Faça isso, mas faça tendo noção do que significa ser autor do seu material. Não de uma colcha de retalho de diferentes autores, porque isso não faz sentido para a sua aula e menos ainda para o seu aluno. Mas, enfim... Está cheio disso no mercado, né, Lulu? E assim, está cheio disso no mercado. Acho que a formação teórico-metodológica, a concepção de língua e linguagem, os alunos têm na sua formação aqui no IEL, né? E quando a gente olha para o livro didático, bom, você disse que ia falar disso, né? Do que você experimentou no IEL, nas aulas em que discutiam o livro didático e o que você viu na realidade como autora de livro didático. Acho que essa é uma discussão que nós fazemos no IEL, né? Olhar para o livro didático e buscar nele qual é a concepção, ou quais concepções teórico-metodológicas, né, estão aqui implicadas. E eles têm uma formação sólida, teórica, para isso. E aí você pode, então, me dizer que tipo de aula que você teve que, quando chegou lá na realidade... não é, Cíntia? Quer dizer, as aulas de hoje não foram as minhas aulas. Né? Bom. Eu entendo o seguinte, hoje estão na sala de aula no IEL muitas pessoas que atuaram no ensino médio. Não era essa a situação no momento em que eu estava na sala de aula. E havia um olhar condenatório para o livro didático. Não é? É como se o livro didático fosse algo que aprisionasse os professores num olhar ultrapassado, arcaico, principalmente com relação à gramática normativista, com relação à literatura puramente historicista. E a questão não é essa. Né? A questão não é essa. E, no momento em que eu passei para o outro lado, né, eu me tornei autora, tendo feito a minha formação no IEL e tendo lido muitos dos textos que falavam sobre isso, eu acho importante que as pessoas se perguntem duas coisas básicas. Em primeiro lugar, será que todos os professores têm autonomia absoluta para conduzir um curso inteiro do ensino médio? Isso é uma questão séria no Brasil. Sinceramente, gente, isto é uma questão séria no Brasil. E, às vezes, a única coisa que segura esta coerência é o livro didático. Por quê? Se foi bem elaborado e se foi bem editado também, tem que haver uma coerência de um capítulo para o outro até o último. Isto é uma obra extensa, isso não é uma obra qualquer, que você escreve com 3, 4 capítulos e está encerrado.
né? Isso é um trabalho de fôlego. A segunda coisa muito importante, o livro didático atua na formação do olhar de muitos professores. E por isso é importante a minha resposta anterior. Eu vou escrever, o que eu tenho para contribuir? Eu trago uma contribuição nova? Quando eu sentei para escrever, eu queria associar a perspectiva de linguagem a um olhar discursivo, que não se tinha naquele momento. E eu acho que isso foi inovador e continua sendo em muitos sentidos. Entende? Então, eu acho que essas duas respostas ajudam você a entender. Porque este olhar para dizer, é livro didático, não. Livro didático isso sabe? tem dado, isso é uma coisa que eu acho que está superada. Depois do PNLD, né? Depois do PNLD, a gente tem uma outra configuração, uma outra coleção de livros didáticos bem diferentes. Mas eu sou mais dinossáurica, eu sou pré-PNLD. Então... Eu também. Eu também, mas tá bom, Lulu, olha, muito obrigada. Eu acho que sua fala contribui muito na formação dos nossos alunos, né, aqui no IEL, e espero que eles tenham gostado. Acho que sim, né, Júlia? Eu também espero. Gostaram? Com certeza, Cíntia. Quero agradecer a presença de todos. Olha, a professora Raquel Fiade esteve aqui assistindo você. A Raca é uma querida, foi minha professora. Foi minha também. Bom deixar claro. Bom deixar claro. E é isso. Então, muito obrigada a todos que vieram homenagear e escutar a aula de vida, né, e de profissão da professora Lulu. E agora eles têm aula, né? Então vão aí para as salas de aula virtuais. E boa aula, boa noite. E até 2022 com uma nova versão do Colóquio de Letras. Tá bom? Tchau, tchau.